Bom dia, Gabriela. Bom dia, esse nome eu não consigo ver. Quem está falando? Tudo bem, pessoal? Bom dia, eu sou Inaga. Bom dia. Muito obrigado pelo Tudo... convite, Joyce. Prazer em Obrigada, revê-la. Senaga. Prazer. Estivemos recentemente na BBC. Sim, eu lembro desse filme. Que bom que você está aqui. Obrigado, obrigado. Olá, bom dia. Lu, tudo Bom bem, Lu? dia. Luiz, Luciana Nardini, Bom dia. Magete, César. Bom, pessoal, a gente está com a tela aqui. Estou abrindo. Tudo muito novo, né, para todo mundo. Eu e o Ed, a gente resolveu conduzir essa conversa aqui. A gente tem conversado bastante sobre essas situações, fazendo algumas reuniões com alguns clientes. E eu acho que a gente tem que se ajudar nesse momento, né? Eu até queria começar com uma leitura aqui rapidinha do Yuval Noah Harari, que é o escritor que escreveu Sapiens e o Homo Deus. Ele fala que... Deixa eu só ver. Eu fico aqui na tela, né, quando eu estou lendo aqui do lado. Muitas pessoas culpam a epidemia do coronavírus pela globalização e dizem que a única maneira de evitar mais surtos desse tipo é desglobalizar o mundo. Construa muros, restrinja viagens, reduza o comércio. No entanto, embora a quarentena de curto prazo seja essencial para interromper as epidemias, o isolacionismo de longo prazo levará ao colapso econômico, sem oferecer nenhuma proteção real contra doenças infecciosas. Exatamente o oposto. O verdadeiro antídoto para a epidemia não é a segregação, mas a cooperação. E é muito interessante porque ele traz justamente que se a China, por exemplo, tivesse fechado as fronteiras assim que eles descobriram alguns casos, provavelmente eles iam ter um problema econômico muito sério, né? Só que eles só poderiam fazer isso se eles realmente confiassem nas pessoas que estavam ao redor. Eles só poderiam fazer isso se eles tivessem certeza absoluta de que todos os outros países se uniriam para ajudar a China. Eles poderiam ter fechado as fronteiras, mas será que é assim que a gente vive a nossa humanidade? Será que é assim que a gente está realmente olhando para as pessoas ao nosso redor? A gente resolve se isolar cada vez mais, e é extremamente necessário nesse momento, mas há uma reflexão muito grande sobre o passado, né? Sobre tudo que a gente tem feito e como que a gente pode se conectar nesse momento. Eu não sei se... Para mim é muito estranho falar nesse ambiente aqui e olhar só o nome das pessoas. Quem puder aparecer com a carinha, eu me sentiria bem mais à vontade. Se vocês puderem colocar as caras aí. Obrigada, Gabi. Porque é muito esquisito, né? Eu nunca achei que eu fosse sentir tanta falta das pessoas. Oi, Nath. Oi, José. Eu nunca achei que eu ia sentir tanta falta de ver gente, sabe? É muito esquisito. Ainda mais a gente estar em sala de aula o tempo todo, conversando com um monte de pessoas. E uma das orientações que a gente tem dado para os líderes e para as pessoas é justamente que a gente exercite uma coisa diferente nesse momento, que a gente exercite falar de uma coisa que está nos batendo aqui dentro, né? Porque não adianta a gente chegar e ir direto no assunto. A gente precisa falar um pouquinho sobre a nossa humanidade. Eu acho que esse vírus, ele, na verdade, vem trazer um pouco disso. Eu queria combinar uma coisa. Quem puder aparecer com a cara para a gente se ver, eu agradeço. Quem quiser falar, eu vou chamar vocês em alguns momentos para vocês falarem. Só fazer assim com a mão, e aí abre o microfone, tudo bem? Tudo bem, Luciana? Para a gente ir se falando. E eu e o Ed, a gente vai trocar aqui, mas o convite é para vocês falarem também. E eu queria perguntar para vocês, como que vocês estão se sentindo nesse momento? Se alguém puder contribuir com um pouco falando, né? Não se estender muito, mas falar um pouco como está se sentindo, só levantar a mão e liberar o microfone. Quem pode me ajudar a gente se abrir um pouquinho nesse processo? Vai lá, Luciana. Tudo novo para todo mundo, né, Joyce? Não tem jeito, né? Até a própria ferramenta que a gente usa, às vezes usa muitas vezes, quando tem um monte de gente, não é bem assim. Eu tenho casa com 2 filhos, um de 11, um de 15 anos. E para mim, assim,
A questão do isolamento é complicada, porque como você e como várias pessoas também gostam de ver gente. Mas, por um outro lado, assim, se você já é uma pessoa que se sente bem na sua casa, eu acho que isso faz muita diferença. Então, as pessoas que não têm intimidade com a própria casa, eu acho mais complicado. Então, é um momento de a gente também se intimidar, né? Ter mais intimidade no ambiente que a gente vive, porque muitas vezes a gente não dá essa atenção, né? A gente está muito na rua e não está dentro. Então, quanto mais você conseguir trazer o seu ambiente de casa o mais agradável possível, ajuda muito, né? Então, acho que isso, eu tenho essa felicidade de gostar da minha casa. Então, isso ajuda muito neste momento, né? Então, a gente está dividindo as tarefas, porque além de tudo, né? Home office com empregada, como a faxineira é uma coisa. Home office sem ajuda é outra, porque a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, sentei na terça-feira, quando começou o isolamento com as crianças, e fizemos um planejamento de quem vai fazer o quê, que dia que a gente lava roupa, que dia quem lava a louça em qual dia. Então, eu que trabalho com organização e planejamento, isso me ajudou muito a fazer com que as crianças entrassem na dança, para a gente poder ter o melhor ambiente possível, já que a gente vai estar confinado. Esse é um dos pontos, né? A gente começar a criar rituais, e que são rituais únicos, né? Isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Quais são esses rituais que vão nos ajudando dentro desse processo? Alguém mais quer falar como está se sentindo nesse momento? Vai lá, Antônio. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez também que eu estou tomando contato com o webinar e mais essa ferramenta Zoom, né? Eu também sou instrutor em sala de aula, eu ministro cursos de análise de concessão de crédito e hoje à noite vai ser a minha primeira experiência. Então a expectativa aqui é grande, a ansiedade é grande. Ficar dentro de esse nervosinho casa, da barriga, né? nossa, com certeza. E ficar aqui em casa, assim, é normal para mim, porque a gente, como consultor independente, já trabalha de casa. Mas dar aula de casa vai ser bem diferente, né? Então, são mundos bem novos para mim, que a gente já conhecia reuniões e tal, e já participei de reuniões via webinar por outros instrumentos, Google Meeting, outras ferramentas que a gente tem aqui, de Hangout, esse tipo de coisa, a gente consegue fazer as reuniões profissionais. Decisão de crédito, inclusive, análise de concessão de crédito através dessas ferramentas. Agora, ministrar uma aula para, sei lá, 10, 15, 20 pessoas desse jeito, eu não sei como vai ser. Vai ser um desafio grande. Hoje à noite a expectativa é grande, muito grande. Aí veio esse convite da La Graça e eu falei, oba, vou assistir. Porque eu tentei assistir os cursos que o pessoal ministrou via webinar e não consegui entrar no ambiente de aula, né? Mas eu tive um treinamento, logicamente, que o pessoal aqui, tanto da BBC como da INFE, que estão mais engajados, né, INFE e FEBRABAN, eles já estavam preparados para isso, preparando alguns cursos via webinar, né? Então, assim, vai ser um desafio muito grande, a expectativa é grande. Trabalhar de casa, que não falei, é normal, as filhas já estão grandinhas, trabalham fora, outras moram já por conta própria, uma está em home office também, e assim que nem a Luciana falou, ficar em casa, a gente tem que dividir as tarefas também, né? Então, quando a gente está em casa, a gente ajuda a esposa para que também dê uma ajudazinha e isso não é nada demais para a gente. Com Isso. certeza. Obrigado. Obrigada, Antônio. Bom, pessoal, quem que levantando, eu escutei duas pessoas aqui, né? A gente tem um tempo aí de meia hora até as 11h40, que é o tempo que o Zoom fecha. Então, quando for umas 11h35, eu vou ficar ligada aqui para a gente ir finalizando a nossa reunião. A ideia é que a gente tem, toda terça-feira, às 11 horas, a gente volte para cá e a gente vá discutindo situações. Se vocês acharem que é necessário fazer mais de um encontro para a gente conversar, também podem falar com a gente, tá? Mas a ideia é que a gente converse hoje sobre essa questão do controle do home office, né? Realmente é um ponto importante a gente se ajudar dentro de casa. A gente vai ter novas situações, pessoas que não estão acostumadas a viver com a família o tempo inteiro, né? Tipo, ali a convivência diária, normalmente sai de manhã, volta no final do dia, enfim. E aí ainda tem o líder que está lá na empresa e que
começa a te cobrar e vem todo um modelo de comando-controle, onde ele precisa controlar quem está fazendo o trabalho home office. E como é que você controla esse trabalho de fato, né? E se o controle é o melhor caminho. Aí eu queria convidar o Ed para começar a esclarecer um pouco sobre isso. Ed, o microfone é seu. Aliás, esse é um dos pontos mais interessantes, né? A gente num ambiente como esse, a gente precisa dar a voz para o outro falar e escutar, né? Que é uma coisa que a gente não está acostumado. A gente normalmente atropela quando os outros estão falando. Então, Ed, é contigo. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? É um momento inédito esse nosso, né? De trabalhar, de processar algumas coisas, de refletir sobre alguns cenários, algumas posições que normalmente nós não fazíamos, né? Não tínhamos essa necessidade de fazer. Mas eu queria iniciar fazendo um comentário eu tive um colega, um participante de um trabalho nosso que fez tudo isso que nós estamos começando a discutir agora. Ele fez sem ter a obrigação em função de um elemento externo, né? Nós temos aqui o corona, que está nos obrigando a refletir sobre isso, mas eu achei muito interessante a posição dele, porque ele adotou o que nós estamos começando a discutir aqui, ele adotou isso normalmente sem ter essa necessidade, sem ter a obrigação. E eu achei muito interessante isso. Ele tem, né, na verdade, ainda tem 15, agora acho que são 20 liderados, 20 pessoas geridos, né? Ele falava geridos, eu gostei dessa palavra. E mesmo tendo a possibilidade de encontrá-los, de conversar com todo esse grupo, ele tinha umas posições que depois do trabalho que foi feito, ele chegou à conclusão que não estavam mais satisfazendo. Ele não conseguia chegar aonde ele queria por causa de algumas condutas, de algumas práticas que ele mesmo adotava, né? E eu achei muito interessante. Práticas, Ed? Que tipo de práticas? Todo encontro, nós temos essa dificuldade muito grande de tentar cercear os processos e os meios, né, pelos quais as pessoas chegam a um determinado fim. Aí vem essa questão nossa sempre, né? Por que a gente tem uma necessidade muito grande de tentar controlar os meios, né, as maneiras pelas quais as pessoas chegam a um determinado fim? E o interessante que eu achei legal ele falar é que todos os profissionais dele chegavam ao que ele queria, semanalmente, quinzenalmente, as tarefas. Eles chegavam ao fim. Só que ele ficava muito angustiado porque ele não entendia quando algumas pessoas chegavam a alguns fins de uma tarefa que era apresentada, e ele ficava angustiado por não saber o que a pessoa estava fazendo. Ele não ficava feliz porque todos atingiam quase que 90% das metas, etc. Tal. Olha que loucura, né? Eu conversando aqui com vocês, faz de conta que o Antônio me traga o resultado final, eu chego para ele, a gente conversa, o Antônio fala tudo que ele fez, atingimos o nosso objetivo, mas eu fico cutucando o Antônio para saber como que ele fez durante a semana para chegar naquele objetivo. E ele comentou muito isso, porque quando a pessoa falava que adotava caminhos que eu, líder, não conhecia, ele se incomodava, né? Olha que loucura. O Antônio chegou no objetivo que eu queria e eu ficava incomodado porque o Antônio tinha adotado um jeito diferente, uma maneira diferente de coletar, de conversar, de se reunir, de instruir. E eu acho isso a primeira grande doideira, né, com a qual nós vamos ter que lidar hoje em dia, é de levantar e falar assim, meu Deus do céu, como que os meus 20, 50, 200 liderados estão agora, sendo que eu não os vejo, né? Sendo que eu não tenho contato visual com eles, e deveria ficar mais tranquilo se o resultado aparecesse, né? Essa eu acho uma das primeiras doideiras, né? Sim, porque a gente não está acostumado a planejar as coisas, né? A gente não está acostumado a estabelecer um planejamento, né? Um dos rituais que eu acho que é super interessante, assim, por exemplo, a gente está todo mundo online. A gente sentar no começo da semana e estabelecer quais os resultados que a gente gostaria das nossas equipes, né? E isso serve para qualquer tipo de situação, seja se você está dando uma aula online ou se você está passando um trabalho adiante.
estabelecer essa reunião junto com a equipe e não ser diretivo, mas construir junto com a equipe como que vai ser o ritual, inclusive, né? Porque a gente, esse líder que você está falando, né, Ed, ele não está preocupado com a orientação que as pessoas precisam ter durante o caminho, mas ele está preocupado com a cobrança do processo em si. Só que ele vai ficar louco. Você imagina, 15, 20 pessoas, ele ficar controlando tudo que ele precisa falar. Pode falar, Antônio. Na verdade, assim, numa das empresas que eu dou consultoria, é uma fintech, né? Eles precisam de operações para, logicamente, manter a receita e pagar seus funcionários. Até agora não dispensaram ninguém, é uma empresa pequena, está com 1 ano e meio de atividade. Então, eles criaram também no Microsoft, lá no Google, o Teams, onde a gente pode fazer reunião via celular, né? Só que aí a gente fala assim, mas só que aí você fala assim, mas só que você vê, aparece as pessoas na foto, no celular, você consegue ver a carinha deles, mas é que muita gente fica quieto, fica só ouvindo. Eu, por exemplo, participei de 2 reuniões dessas como ouvinte, porque não estou no dia a dia da atividade, eu sou como consultor, então sou como mentor da empresa, então não estou lá no dia a dia, só entro quando dá uma parte. Mas quando um está falando, nem sempre é possível, que nem no Zoom, que está aqui, é mais fácil de ver as pessoas, que nem você falou, né, Joyce? Você levanta a mão quando você quer fazer uma parte, né? O desafio meu hoje à noite vai ser assim, não hoje à noite, talvez, mas daqui a 2, 3 dias, quando vou ter que aplicar algum exercício que é prático, análise de crédito, tem que ver material, tem que estudar, como que a gente vai fazer? Mas já colocamos o esquema da seguinte forma, né? Não vai dar para fazer em grupo, por enquanto. Dá para montar o grupo aqui no Zoom, assim, que a gente pode fazer em grupo, eles montam o grupo e pode fazer. Mas só que é diferente do pessoal vendo, participando da discussão no calor dali, tocando um no outro, né? Que estamos proibidos de tocar um no outro, infelizmente. Não pode dar mais beijinho, não pode ter um abraço. O brasileiro gosta de abraçar, gosta de beijar, não é assim que acontece? Eu sou de origem japonesa, mas já sou brasileiro, nasci aqui no Brasil, sou da 3ª geração, né? Então, estamos imbuídos já no meio desse contexto da cultura brasileira, né? Então, são essas coisas. Aí você vai ter que fazer que nem japonês, chega assim, abaixa a cabeça, fala bom dia, até logo. A 1 metro, né? de distância, né? Ou namastê, né? Fazer assim, namastê, tchau. 1 metro de distância, pelo menos, né? Então, são essas coisas que eu vou sentir essa diferença. Eu sentiria assim, vamos ver como vai sair hoje, né? Tá. Edmundo, será um prazer compartilhar com você, com a Joyce aí, eventuais amanhã cedo, por exemplo, depois da aula de hoje, ou daqui a 2, 3 dias, se alguém quiser compartilhar, a gente pode compartilhar sim. Tudo bem? Sim. Maravilha. Eu vou colocar, então, aqui, eu coloquei para o Edmundo, meu WhatsApp, mas acho que é melhor colocar para todo mundo aqui, né? Quem quiser depois pode colocar aqui do lado, Antônio. Sim, estou colocando. A gente estava falando, né, quando a gente estava preparando esse encontro, sobre a questão da subjetividade. Acho que seria interessante falar um pouco sobre isso, né? Sobre padrão versus padrão, objetividade versus subjetividade, porque pensando em controle, isso vai ser extremamente relevante para esse momento. O que você acha? Eu, de novo, né, citando um exemplo claro, né, de uma pessoa que mudou. Estou falando bastante dessa pessoa, porque não foi teoria, né? Ele mudou, mesmo não tendo esse cenário complicado. Uma coisa que eu achei muito interessante, que ele começou a fazer e ele não fazia antes, né? Olha que doideira. Ele começou a ter, como são 20 liderados, ele começou a ter, independentemente das reuniões coletivas, isso ele fazia semanalmente, ele começou a fazer reuniões individuais, coisa que ele não fazia antes. E ele percebeu exatamente quando nós discutimos a questão de ser muito objetivo, esquecer um pouquinho a subjetividade, ele percebeu que, mesmo que ele tivesse uma única coisa para falar para 20 pessoas, uma nova proposta, um outro serviço que a empresa tinha lançado, ou alguma mudança de procedimento, ele se baseava muito nisso. Ele falava sobre o que era o procedimento, mas ele nunca se preocupou em saber como que a outra pessoa entendia esse novo procedimento, baseado na realidade desse liderado. Porque os líderes dele ficam em regiões muito diferentes, né? Apesar de estarem prestando serviço para uma mesma instituição,
São realidades muito diferentes e mesmo em São Paulo, 50 quilômetros para cá ou para lá, nós temos outras realidades. E ele encarou demais esse fator, né? Ele começou a tratar 20 como 20 individuais e semanalmente o grupo. Foi muito interessante esse tipo de Então, diferença. você está falando, e é muito interessante, né? Porque aqui a gente está num momento onde a gente precisa um falar, o outro falar, e quando um está falando, o outro escuta, porque senão a gente atropela. Olha que exercício, Sim. Que oportunidade maravilhosa que a gente está tendo de ir para o online, né? Sim. Porque, na verdade, deveria ser isso, né? Comunicação é troca. Deveria eu falar, ouvir o que você tem a dizer sobre essa situação, mas a gente foi criado nos últimos 200 anos, desde a escola até a maneira como a gente foi criado dentro de casa pelos nossos pais, tipo, criança não fala, e a gente vai... Só um minutinho, Migliatti. Só um minutinho que eu já passo para você. Desde a escola a gente vai sendo ensinado que o líder, ele deve falar, ele deve passar o comando e ele deve dar as ordens sozinhos. E até depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo que a gente fez sobre isso, que aí as empresas, inclusive, estão formando conselhos dentro da empresa para lidar com a crise, mas esse conselho é criado só com os líderes. Desculpa, mas é um pensamento que eu pego lá de um modelo que é antiquado, onde só algumas pessoas pensam sobre os modelos e traz para cá. E eu não tenho essa troca individual com as pessoas de entender essas realidades e adequar de acordo com a subjetividade, né? Porque a subjetividade, para quem não sabe, né, para quem nunca ouviu esse termo, está muito relacionado ao sujeito. Subjetividade vem de sujeito, então são as características, crenças, histórias e tudo que está relacionado ao sujeito. E eu tenho que pensar nessa questão quando eu estou falando com uma pessoa, para que eu entenda se aquele ritual ou aquela coisa que eu estou fazendo está adequado à realidade dessa pessoa efetivamente. Então, não adianta, por exemplo, fazer um meeting com toda a equipe, quando você está controlando o trabalho, mas eu preciso ter essas conversas individuais. E aí, independe da ferramenta, né? Se é o Zoom, se é o WhatsApp, enfim. Eu vou abrir aqui, pode falar o microfone, Migliatti? MD o quê? A gente não está te escutando, você tem que abrir o microfone. Não. Foi? Foi, aí. Isso, oi. Bom dia, eu sou a Marcele. Eu tenho alguns pares que estão aqui nessa reunião também. Eu trabalho na área de educação corporativa da Atento, que é uma empresa bem grandona, e o nosso desafio como educação corporativa é tentar, nesse momento, acalmar essas lideranças que não tinham tanto essa realidade do home office. Talvez para o administrativo seja um pouco diferente, de vez em quando a gente faz. O Antônio estava falando que é a primeira vez que ele tem contato um pouco mais próximo com o webinar. Na Atento é um pouco diferente. A gente tem os treinamentos presenciais, mas tem muito webinar também, porque é uma empresa muito grande, a gente tem que atingir muita gente. Mas o trabalho em home office para as equipes operacionais, por exemplo, equipes de atendimento, é uma novidade muito grande. Então, essas lideranças hoje estão muito tensas, muito nervosas, porque eles são de centrais de atendimento, aquelas equipes estão lá o tempo inteiro, e hoje muita gente não está mais. Então, a gente teve que agir muito rápido, colocar as pessoas em home office, mas como é que eu, líder, que estou lá com aquelas pessoas todo dia, consigo acalmar e controlar essa equipe? Talvez o controle, como vocês falaram, de repente não seja essencial, mas para essas equipes é muito importante. Ele precisa produzir durante aquele período, até porque eles são de serviços essenciais também, para que tudo isso que a gente tem hoje, né? A gente sai da Marcele, né? Tipo, a gente isso. sai da controle e ir para a palavra orientação. Isso, Como é que eu oriento, né? Porque eles têm que ter uma produtividade, um trabalho a ser cumprido e tudo, mas eu, líder, também não estou acostumado com isso, porque eu tenho aquela minha equipe ali naquele meu espaço todos os dias, 20, 30 e tudo, e eu oriento ali de perto. Nunca trabalhei de longe. Segura um pouquinho, eu vou só falar um negócio sobre isso especificamente, que eu acho que é interessante, né? A gente está falando de um assunto aqui que está relacionado. Eu, líder, queria pegar bem essa frase, eu, líder, não estou acostumado com isso. Só que a gente não está acostumado também, como líder, a mostrar o nosso lado vulnerável. É verdade. Porque a gente acha que é fraqueza, e a gente foi ensinado como fraqueza, eu mostrar o meu lado vulnerável. Só que é algo tão novo para todo mundo, que
se o líder se colocar numa posição, gente, eu também não sei, vamos aprender juntos, a possibilidade das coisas caminharem juntas é muito melhor, porque é do interesse de todos manter os empregos, é do interesse de todos fazer com que as coisas aconteçam, mesmo que nesse ambiente completamente novo. Então, assim, olha que oportunidade maravilhosa da gente descer do pedestal como líder, né? É verdade. Pode continuar, só queria fazer esse comentário. Ed? Só um comentário breve, né, desse caso que eu citei. O rapaz demorou 30 dias para eles se ajustarem. O que seria o que é o se ajustar? Ele falou com os liderados e falou assim: olha, eu errei muito na minha posição em relação a vocês. Eu passava as coisas achando que vocês todos sabiam as mesmas coisas que eu. Então eu vou ficar 30 dias ouvindo para eu saber como que nós, grupo, e ele se inseriu. Ele não falou, eu quero saber de vocês 15. Ele falou, nós, eu mais vocês. Vamos ficar 30 dias nos ajustando, porque eu quero conhecer mais vocês. E qual é o nível de entendimento, de dificuldade que vocês têm em relação ao meu posicionamento. Olha aqui, olha que atitude muito interessante de assumir o que a Joyce acabou de falar, dessa vulnerabilidade, dessa resiliência. E ele falou, nossa, eu achava que todos achavam a mesma coisa que eu acho. Isso acaba com qualquer tipo de reunião, né? A gente tem que começar a reunião falando, nós não achamos nada igual. Se fizéssemos muito rápido uma pesquisa aqui sobre o que é o coronavírus, nós teríamos 20 opiniões completamente diferentes em níveis diferentes. A mesma coisa vale para o trabalho de liderança no dia a dia. Era esse comentário, porque o que você falou agora há pouco, ele fez isso. Ele demorou 30 dias, sem ter a necessidade, sem ter a força. Mas foram 30 dias de ajuste. Joyce. Eu acho muito... O Mal estava querendo falar alguma coisa, né? Sim. Isso. Oi, gente. Bom dia. Eu me chamo Maurício, Mal. Sou colega de Marcele aí. Fico em Salvador, pelo sotaque, né? Talvez vocês percebam. Quero acrescentar algumas coisas. Acrescentar o que Joyce falou, né? Dos lugares. Porque você falou muito bem quando você disse que a gente é acostumado a se calar, não ouvir, ou ouvir apenas e não falar. Quanto liderado, ainda tem outros grupos que também são acostumados a se calar, como as mulheres, por exemplo, outros grupos também, que além de tudo, precisam se calar por várias questões. O Antônio falou inicialmente uma coisa bem interessante, né? Na nossa função enquanto homem, a gente está em casa e atuar também em tudo isso, porque às vezes a gente está em casa trabalhando, a mulher está também trabalhando, e aí a mulher tem que fazer coisas que o homem também tinha que fazer, mas não, peraí que eu estou trabalhando, mas e ela não está trabalhando também? E mesmo não tendo esse lugar, é interessante, eu não tendo esse lugar para falar, né? Eu queria acrescentar isso ao que Joyce disse, porque é muito, muito difícil, enquanto líder, reconhecer vulnerabilidade. É muito difícil, por exemplo, enquanto homem também reconhecer vulnerabilidade, porque a gente enquanto homem, praticamente obrigado a ser forte, a não errar, a não chorar, a ter fortaleza. E aí, por exemplo, eu estou em casa com 2 idosos, meus pais, e é difícil lidar com medo deles, porque a gente, enquanto filho, está acostumado a lidar com a fortaleza dos pais. E isso tudo passa por esse momento. É um momento de força maior que as coisas passam. Eu também tenho uma filha e eu tenho que lidar com isso, com ela, né? Mostrar a ela uma tranquilidade, uma calma diante de tudo isso. E uma outra coisa também que eu queria acrescentar é que a gente tem dificuldade de mostrar fraquezas enquanto profissionais que, como Marcelo disse, nós, enquanto áreas de suporte, RH, treinamento, capacitação, no geral, cuidamos para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas as operações, de uma forma geral, como na equipe de Antônio também, as operações elas precisam lidar com tudo que a gente está lidando e ainda entregar o resultado. Então, a gente também tem que ter esse exercício por isso, Maurício, como é que eu vou fazer isso? E ainda só para terminar, ainda tem outra questão também, que a gente tem que ter muito cuidado, muita reflexão, porque como você falou, eu, por exemplo, eu sou muito disperso, assim, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, fazer isso, apesar de a gente ter o hábito de aplicar o webinar, nós trabalhamos com treinamento e aplicamos treinamento via webinar. É muito difícil, por exemplo, para mim, eu estou exercitando, estar aqui agora e não pegar no celular para ver uma notificação. É um outro exercício que tem que ter
agora, porque a gente tem muito tempo, entre aspas, disponível para fazer essas coisas, e aí acaba que a gente fica contaminado por todas essas informações. Então, essas contribuições que eu queria trazer aí. Então, por isso que eu acho que, aliás, eu acho não, né? Tem vários pontos que você trouxe aí, Maurício, que são bem relevantes. Primeiro, é uma realidade completamente diferente. A gente, é até engraçado, né? Que toda hora que passa alguém atrás de vocês, aí eu fico lembrando daquele vídeo do jornalista da BBC, que é o filho sai, aí a empregada atrás, tipo, pegando e tal, não sei o quê. Sempre passa alguém atrás. É uma situação completamente inusitada. E é uma situação de muito medo. Todos nós estamos passando por um processo de medo de perder o emprego, medo de... O empresário, por um lado, medo de não conseguir pagar as pessoas por muito tempo, a pessoa que está trabalhando, medo de, tipo, perder o trabalho, medo de se relacionar com as pessoas que estão atrás, medo de não conseguir fazer meu trabalho. Eu estava conversando com uma cliente esses dias, né? E foi muito engraçado, assim, porque ela estava dentro da sala dela e a gente está se olhando dentro das nossas casas e ela falou assim, cara, eu vim para o home office hoje e eu não sei o que fazer. Aí a gente virou para ela e falou assim, a gente começou a reunião assim, né? A gente tem feito esse exercício, Maurício, de todas as reuniões que a gente vai começar com qualquer pessoa, a gente perguntar como você está se sentindo. Porque a gente está com o nosso emocional aqui. Eu achei incrível isso, incrível. Até eu fico oscilando... Eu fico oscilando o tempo todo. Tem hora assim, hoje de manhã eu acordei, fui lá, fiz minha ginástica, né? O professor mandou um treino para fazer e tudo mais. Isso já me dá um... Mas tem momentos no dia em que a gente dá uma caída, entendeu? E a gente precisa... Eu tenho várias pessoas da La Graça aqui, por exemplo, a gente tem se falado todo dia. Gente, tá triste, tá mal, ligam pro outro, sabe? Então, criar rituais que nos ajudem a passar, porque assim, enquanto seres humanos, a gente, né, sempre renegou o emocional, sempre renegou o sentimento. E a gente sempre achou que isso tudo era bobagem. Né? A filosofia... Só um minutinho, Antônio, deixa eu só terminar o raciocínio. A gente sempre renegou o sentimento, sempre achou que tudo isso era bobagem. Se a gente pegar os grandes filósofos, todos eles, né, trabalhavam muito assim, desconsiderando que a ciência era a única verdade. E a gente está num momento em que tudo isso está sendo desconsiderado de uma maneira trágica. Por quê? Porque é na prática, entendeu? Na prática, a gente vai ter que olhar para os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque a gente não vai conseguir fugir deles. E eu, como empresário, eu, como líder, eu tenho que pensar que as pessoas estão vivendo isso, e inclusive eu estou vivendo isso. Por isso que a questão da vulnerabilidade, né? Várias pessoas têm contratado a La Graça para trabalhar a vulnerabilidade, para trabalhar tolerância ao erro, porque também é um momento que a gente vai ter muitos erros, ainda mais à distância. Para trabalhar essa questão das pessoas conseguirem dialogar mais. Se antes, no físico, a gente já tinha alguns problemas de comunicação nesse sentido, agora a gente vai ter mais ainda. A gente vai ter que prestar muito mais atenção. Porque a gente perdeu aquela coisa que o Antônio falou, a gente perdeu o tato. A gente perdeu o fato de eu estar aqui sentado e olhar a pessoa, eu não vejo mais a pessoa trabalhando. Não dá para um líder ficar tipo no Zoom o dia inteiro vendo que as pessoas estão na frente do computador. Isso é uma loucura. Porque a gente vai ter coisas que a gente vai ter que fazer. Né? Eu tô aqui, eu vou na cozinha preparar almoço, eu não tenho mais uma faxineira e eu não tenho mais como pedir para o restaurante. Então eu vou gastar 1 ou 2 horas preparando o almoço. E a gente tem que ir se entendendo dentro desses novos modelos. Então, assim, é emocional, é sentimento, é as necessidades de cada um. E eu preciso, de tempos em tempos, ir fazendo esses resgates individuais com as pessoas. E um ritual que funciona para um não funciona para o outro. Então, são algumas considerações que a gente tem que levar em consideração. Ficou mais rico o processo, mas ficou mais complexo também. Você queria falar alguma coisa, Antônio? Sim. Eu queria falar algumas coisinhas que eu passei recente, que eu digo agora também, do trabalho em home office, né? Então, tem a empresa que eu falei que colocou o Teams para fazer reunião todo dia à tarde. Eu não estava participando, comecei a participar há 3 dias atrás. E o que acontece, né? Tem gente que não se manifesta. Então, o CEO da empresa, ele fala assim, pessoal, tem que falar por aqui ou pelo WhatsApp, né? Então, pessoas também têm receio de ficar escrevendo muita coisa ou falando no momento, não sei por quê, mas no ambiente de trabalho está todo mundo ali, todo mundo ouvindo hoje, porque hoje não tem paredes, não tem escritório fechado, não tem sala fechada, né?
é outra coisa. Agora, na minha pessoa, assim, que eu falei, trabalhar de casa, já estou acostumado a fazer as coisas de casa, né? Aí, inclusive, não tem fim de semana, que nem a Joyce falou, você tem que ajudar a esposa, mas tem uma grande vantagem de trabalhar em casa, né? Quando a esposa está em casa. Aquele lanchinho da hora que você tem que tomar, ela traz e a gente come, a gente fecha a câmera e come, certo? Essa é a grande vantagem que eu sinto, que a gente não deixa de passar aquele intervalo. Como acontece nos cursos presenciais, você tem que ter o coffee break, dar uma parada, dar uma respirada, o pessoal sair, se levantar e se esticar. Lógico que na webinar não pode, então nossas aulas também vão ser, normalmente minhas aulas são 2 dias integrais, 16 horas, vão ser divididas em 5 dias de 3 horas, justamente para a gente não cansar e propriamente o aluno também não cansar, porque é diferente, né? Você está em frente aqui, fazer reunião pelo Zoom. Uma vez, na semana passada também, para ter orientação sobre como manusear ferramentas, fiquei 1 hora e pouco no Zoom. E logo em seguida entrou, a partir do trabalho meu, que eu dou a consultoria de análise de crédito. Então, aí fiquei quase 4 horas, nossa senhora, saí quebrado dali, né? Ou seja, a gente não tem esse costume, esse hábito. A gente está sentado, está trabalhando. Nós, como facilitadores em sala de aula, nós estamos de pé, estamos movimentando pela sala, vamos conversar com o aluno lá na frente. É o que a Joyce falou, a gente não vai ter mais esse contato pessoal, infelizmente. Mas, por aqui, a gente percebe que, tendo uma mediadora, que nem a Joyce está fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, além de facilitador, está sendo mediadora. Deve ser uma atenção danada, porque você tem que estar prestando atenção em todo mundo. E nós estamos não com uma tela só, eu estou vendo aqui que nós temos várias outras pessoas em segunda tela, né? Não é assim? Não sei como você está enxergando isso, né, Joyce? Porque eu estou conseguindo enxergar uma tela e outra você tem que ficar navegando. E tem um chat do lado que está vindo as mensagens. O pessoal fala assim, Naga, usa o chat na aula, que o pessoal vai fazer perguntas e tal. Mas sim, mas se eu ficar no chat, eu não vou conseguir, provavelmente, dar atenção suficiente no assunto que a gente está abordando no momento, né? Por isso que a mediadora é importante nesse sentido, que está fora e está acompanhando o chat, né? É esse que eu queria falar. Falando em empresas que nem a Atento, que nem vocês, né? Que nem a Márcia não. E o Maurício. A gente tem uma empresa de consultoria, de cobrança, que também começou a trabalhar em home office a partir dessa semana. Que fala, Naga, é fácil controlar a atividade deles. Eu, sistemicamente, consigo controlar quantas ligações a pessoa fez, quantos contatos a pessoa fez, tal. Mas, caso de você estar no meio ambiente de trabalho, é diferente, né? Ele, como CEO da empresa, ele fala, sinto essa diferença. Eu, como líder, sinto essa diferença. E é assim que acontece, né? Então, são coisas que vão mudando com o tempo, a gente tem que se adaptar, né? A gente vai descobrir outros modelos completamente diferentes, Antônio. De uma coisa eu tenho certeza, a gente vai sair completamente diferente. Minha filha mesmo, ontem, estava fazendo aula, ela fazia arquitetura no Mackenzie, e aí ela teve a primeira aula online. Ela falou, mamãe, que incrível! Tipo, é muito melhor do que para a faculdade. Eu posso parar a aula, eu posso voltar. A gente fez um intervalo para tomar café, tipo, foi muito bom, entendeu? Eu consigo prestar mais atenção no professor, porque não tem ruído ao redor, né? Ela achou super sensacional. Mas a Marcele queria falar. Eu ia falar que acho que depois a gente pode pensar, esse bate-papo todo rende um outro bate-papo para a gente de organização, né, de dicas para a gente compartilhar como cada um se organiza. No começo, uma pessoa falou de como é que ela organizou a rotina, a casa e tudo. Talvez cada um tenha uma dica legal para compartilhar, talvez renda um outro webinar, um outro encontro para a gente trocar essas práticas. Sim, o Luiz está me avisando aqui, que agora eu não entendi, Luiz, me ajuda. O Zoom vai cortar em 2 minutos ou, tipo, não vai cortar? Não entendi. Vai cortar em 2 minutos? Ah, não vai cortar. Tá. Eu acho super legal, Marcele, essa questão de você, da gente fazer umas dicasinhas finais. Eu queria jogar a palavra um pouco para o Ed, porque eu acho que tem umas coisas que a gente tinha combinado a gente falar que eu acho que são super importantes. Ed? Eu acho que algumas características aí são bem... de novo, né? Eu tô tentando fazer de tudo para vocês enxergarem o que foi um caso bem real, né? De uma pessoa que
eu gostei muito porque tem muito fundamento o que ele fez. Eu achei interessante. Ele marcou com o advento aí de usar as ferramentas. Ele marcou uma. Olha que interessante, pessoal. Ele chegou a marcar uma reunião só para o aspecto social. Olha que interessante, né, Mal, Antônio? Não era para falar de trabalho. Ele se reunia com todos ao mesmo tempo. E o objetivo era, hoje, pessoal, não vamos falar absolutamente nada sobre metas, o que queremos, e sim vamos fazer um bate-papo para vocês se abrirem coletivamente, né? Olha que ele é meio vanguardista, né? A ideia é meio doida, assim, mas é muito interessante. Meia hora, 40 minutos de bate-papo. Ele fazia a mediação, mas nas outras, olha que interessante, a mediação ficava para outra pessoa, para um liderado dele. Então, ele fez com que um liderado se tornasse, em algum momento, o responsável por esse bate-papo. E o objetivo era exclusivamente falar sobre aspectos pessoais e não profissionais, né? É interessante, né? Esqueci o nome da Migliatti, né? Migliatti, está aqui. De colocar essas práticas em cenários que até então ele não imaginava. E veja que interessante, ele, como a filha da Joyce falou, ele gostou muito de usar a ferramenta. Ele começou a usar demais a ferramenta, porque a gente fica muito mais focado, muito mais direcionado, você presta atenção em alguns elementos, mas um ponto que acho que vale como dica geral, né? E o Mal também comentou esse tipo de coisa, né? Se as pessoas, virtualmente falando ou presencialmente, não adotarem uma postura de vulnerabilidade e principalmente de adotar a ideia de que nós não somos conhecedores absolutos de nada. Nós vamos ficar convivendo meses com o coronavírus e cada dia nós vamos saber um pouquinho mais sobre ele para ajustar alguma coisa, tentando voltar ao normal da forma mais breve possível. Mas ele estará conosco para sempre. Mais um elemento novo, assim como foram anteriormente outras situações. E eu gostei, eu acho muito interessante discutir isso, talvez até em outro momento, essa ideia de não adianta eu simplesmente passar para o Antônio, para o Mal, para uma dica, porque a dica ela exige que eu mude a minha postura geral. Então, ouça mais as pessoas. Isso não é uma dica, isso é uma mudança de pensamento, de me tornar exatamente vulnerável sempre para ouvir alguma coisa e eliminar a ideia do erro. Eu acho que isso, né, Joyce, agora é fundamental. Eu não posso, nesse tipo de cenário, eu não posso nunca comentar e evidenciar algum erro. Primeiro que eu, líder, não sou o detentor de nada. Segundo que nós estamos numa situação nova. Terceiro, nós precisamos a cooperação maior. E se o erro predominar num ato cooperativo, não vai existir nunca a cooperação. Se eu perceber o erro, eu posso comentar o ajuste que deve ser feito, mas nunca com o julgamento ou com esse lado explícito, né, do erro. Você fez isso, etc. Eu acho um grande momento para a gente reavaliar essa questão nossa de que nas comunicações, se a pessoa prevalecer destacando o julgamento, o erro, e não a vulnerabilidade, e adotando a ideia de que a gente é incompleto e toda hora a gente está elevando a régua, a gente está mudando o domínio, aí sim, seja presencial ou não, muita coisa vai por água abaixo. Eu acho um momento muito rico para esse tipo de situação, não há a menor dúvida disso. Né? E tem um outro ponto aí, né, de que, pensando em comunicação, é muito importante a gente levar como prioridade. Uma das grandes dificuldades que a gente vê dentro das empresas é que as pessoas... Gente, só para combinar, tá? A gente vai ficar até... São 11h44, o Zoom liberou a gente, era só 40 minutos. A gente vai ficar só até meio-dia em ponto, então a gente tem mais 15 minutinhos, aí a gente pode fazer um overview geral no final. Eu estou anotando algumas coisas que estão surgindo aqui, que são bem legais. E eu queria falar um pouquinho sobre contexto. Eu acho que, enfim, a gente vem há muitos, né? A La Graça vem há mais de 10 anos ajudando as empresas a entregar mais contexto, os líderes a trabalharem mais essa questão do contexto. E o que eu quero dizer com contexto? Se eu vou explicar alguma coisa para alguém, eu parto logo para a solução. Esse é o modelo, né, que está na nossa cabeça. A maneira como a gente conduz as informações. Então, se você vai passar, se eu quero criar
alguma coisa que as pessoas vão fazer durante a semana, que eu não tenho como ficar olhando o tempo todo, né? Se a gente está falando aqui que a gente não tem como controlar o que as pessoas estão fazendo, não tem como controlar o processo, mas a gente tem sim que definir os resultados e fazer com que, e acompanhar e orientar para que esses resultados cheguem onde a gente quer, que não é mais uma questão de controle, de cobrança, mas uma questão de orientação, tirar dúvidas, trabalhar questões que são individuais de cada um e aí envolvendo mais sentimento, emoção e tudo isso que a gente está passando. Eu preciso muito trabalhar a questão do contexto. O que significa trabalhar a questão do contexto? Se eu vou passar uma orientação para a equipe, eu preciso ter muito claro como líder, na minha cabeça, o que eu quero com aquilo. E uma das grandes reclamações que a gente tem de todas as empresas, gente, é impressionante. Todos os nossos clientes reclamam da mesma coisa. Os líderes não dão contexto das coisas. E é muito louco porque você vai fazer uma pesquisa, você vai conversar com um líder e esse líder não dá o contexto porque ele não tem. E ele não consegue ser vulnerável o suficiente para perguntar para o líder dele o que é que significa aquilo que ele precisa fazer. Qual o resultado que se espera? Então, a gente está trabalhando aqui com uma vulnerabilidade que vai eu para baixo e eu para cima. E mais do que nunca, porque se eu passar uma orientação errada, se eu passar uma orientação incompleta, se eu não souber o contexto, não souber por quê e não souber as consequências, principalmente, sobre aquela ação que eu estou querendo transmitir para as minhas pessoas, né? Eu tenho que gastar um tempo maior para explicar para as pessoas o que está acontecendo, quais as consequências, quais os caminhos que a gente pode tomar, quais são as possíveis soluções que a gente pode ter nesse momento e o que a gente espera no final da semana dessas soluções, né, para que elas estejam prontas. Eu preciso desse planejamento, dessa comunicação muito mais clara. E se a gente não gastava tempo, se a maioria dos problemas dentro das empresas era justamente essa, agora piorou. Porque, de novo, eu perdi a visão. Eu estou olhando aqui vocês, mas é completamente diferente de eu estar na presença de vocês, né? A tela é fria. Eu não sinto a emoção, eu não sinto o sentimento. A não ser assim que vocês fossem todos do teatro e vocês, demonstrassem que estão sofrendo aí. Eu não consigo, eu vejo um monte de caras sérias. Parece que tudo bem, mas eu não sei o que está acontecendo. E se a gente realmente não se conversar, se esse líder não falar com a pessoa que está acima dele, esclarecer todas as dúvidas, gastar um tempo para entender os porquês, por que ele está fazendo aquilo, qual que é o propósito da empresa com aquela informação. E ele não, depois que ele entender isso, ele não adequar e criar sentido para as pessoas que estão abaixo dele, para que cada uma das pessoas entenda o que é que elas têm que fazer, por que elas têm que fazer, quais as consequências que essas pessoas vão enfrentar caso aquilo não seja feito, elas não vão se engajar. Tem muita gente que está deprimida. Tem muita gente que está dentro de casa que não sabe o que fazer. Tem gente que está perdida, assim, parece que mudou o ambiente e a pessoa chega dentro de casa e fala assim, meu Deus, mas por onde que eu começo, né? Como a Ed falou, demora 30 dias até a gente se adequar a uma nova situação. O bom é que o ser humano é completamente adaptável. E nós vamos nos adaptar a essa situação, independente do tempo que ela... E eu tenho certeza, assim, dentro de mim, que a gente não vai mais voltar ao ser o que era depois disso. Mas a gente precisa estar aberto para esse novo momento e gastar mais tempo para se comunicar. Eu acho que essa é uma grande diferença que eu vejo em relação... de você... Como é que é o teu sentimento em relação a isso? Como é que é o teu pensamento? Independentemente de ser agora ou não, a novidade sempre assusta todo mundo em todos os sentidos, né? E a nossa função, de vocês todos aí, acho que de uma maneira geral, cabe a nós também, diante de uma novidade, termos cuidado em relação a tudo que nós vamos passar. Se a pessoa simplesmente levar em consideração qualquer fato novo, qualquer factoide, né, fake news, seja lá, eu não me refiro só ao que a gente está vivendo, isso vale para o dia a dia mesmo. Se eu não trouxer aquilo que eu tenho para falar acompanhado de um contexto muito sério, quem está ouvindo não consegue criar conhecimento daquilo que você fala. Eu só crio conhecimento se eu entendo o contexto e se eu sei o sentido. Se eu não faço isso, eu entro num estado completamente doido.
Eu vou dar um exemplo que eu presenciei recentemente dentro de uma farmácia aqui, de uma pessoa que pegou todos os antigripais e colocou dentro de uma sacola. Ele estava em colapso. Ele pegou todos, de novo, pessoal. Mais de uma centena de caixas de todos os tipos de antigripais. E a gerente da farmácia foi obrigada a conversar com ele. E até eu entrei na história, né? Mal de consultor, de facilitador, de tentar entender por que ele estava fazendo isso. Ele estava em colapso, ele estava em pânico. E como não tem essa curadoria, né? A gente sempre fala de uma curadoria, para a pessoa construir uma ideia e chegar a uma conclusão. Depois de meia hora, ele entendeu que aquilo lá não adiantaria absolutamente nada. Mas a reação dele foi visceral, né? Foi momentânea. Ou seja, ele não tinha ideia dos contextos, ele não tinha a menor ideia de sentido em relação ao que os remédios podem ou não fazer. Isso está muito recorrente. E a nossa função, independentemente de qualquer tipo de cenário, é ser o curador das nossas ideias e também do nosso grupo de liderados. Porque muitos estão em pânico, muitos estão em colapso, né? Então, sobra para quem tem essa missão, ou essa condição, de fazer de tudo para as pessoas receberem qualquer tipo de informação, mas atrelado obrigatoriamente a uma perspectiva, a um contexto, e fazer a pessoa tirar a conclusão sobre se aquilo que ela está fazendo é certo ou não, né? Essa pessoa, ela mudou, demorou meia hora até sossegar, tirar a ideia de pânico. A gerente da farmácia foi lá, explicou. Tinha gente que já queria pegar o coitado e dar uma surra na hora. Ou seja, sempre é motivo de pânico, né? Depois de meia hora, ele entendeu, sossegou, levou talvez uma caixinha que ele queria como uma reserva, etc. Alguém tem que assumir essas posições nessa hora de orientação, de liderança. E aí o que você falou, Joyce, é fundamental, tá? Para todos. Não falem nada se você não souber claramente qual é o contexto daquilo e o que isso vai fazer com que a pessoa crie na cabeça. Se você não faz isso, ela cria qualquer coisa na cabeça. E aí a gente vê todos esses comportamentos meio bizarros, né? Mas a origem disso é o medo de uma novidade. Aí a pessoa age da forma mais emocional e rudimentar, que é uma característica nossa, né? Sim, eu vou pedir para a gente começar a fechar o nosso encontro agora. E quem puder contribuir, trazer uma palavra aqui, enfim, alguma dica, alguma coisa que já experimentou e que está usando e que está ajudando, porque eu acho que nesse momento a ideia é a gente realmente compartilhar ideias, né? Vou trazer, só para a gente fechar, né, antes da gente trazer essas dicas, que foi uma sugestão da Marcele, o próprio Yuval fala nesse texto, depois eu posso compartilhar aqui com vocês o texto dele, que é um texto maravilhoso, que ele colocou hoje na internet. Ele fala que a gente precisa, de fato, olhar para a nossa humanidade nesse momento e não romper as fronteiras, né? Porque se a gente, de fato, tivesse não pegando a vítima, né? Que, tipo, por exemplo, o coronavírus surgiu lá na China. Aí tem gente que está simplesmente batendo chinês na rua. É uma loucura. A gente culpa as pessoas ou julga, né? Que tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou aqui ao longo desse encontro. Ao invés de eu olhar para aquilo, né? Entender que a pessoa está alguns dias de conhecimento e de aprendizado na minha frente e a gente aproveitar esse conhecimento de aprendizado para a gente se ajudar, a gente vai e julga as pessoas e a gente, tipo, martiriza. E o Yuval fala disso muito no texto dele, né? Que a gente deveria, os países que estão passando por esse processo há mais tempo, teriam muito para contribuir com a nossa situação aqui no Brasil. Mas, ao invés disso, as pessoas não falam, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de serem julgadas. Será que isso não é uma metáfora para esse momento que a gente está vivendo dentro das empresas? Não é uma grande metáfora também das pessoas não conseguirem falar, das pessoas terem medo de serem julgadas, das pessoas terem medo de fazer perguntas que são consideradas idiotas pelo líder? A cobrança vindo de cima, enfim, olha só quanta coisa. E essa já passa a ser a minha dica, né? Tipo, a minha dica é: a gente precisa se escutar mais. A gente precisa acompanhar e orientar as pessoas e tirar dúvidas e nos abraçarmos nesse momento, para que a gente consiga, de fato, aproveitar isso como uma oportunidade da gente se melhorar como ser humano. E aí eu convido vocês a ir fechando os bloquinhos aqui. Quem quer falar? Levanta a mão
e abre o microfone. Vai lá, Luciana. Eu acho, Joyce, que eu super concordo com o que você falou. Eu acho que faz muito sentido tudo isso. E uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente precisa de disciplina. Em todos os processos da vida, a gente precisa de disciplina. Então, não esquecer disso também, né? A gente precisa de rotina, a gente precisa de disciplina. A gente vive melhor assim. O Mal comentou que às vezes fica um pouco perdido, mas tenha isso mais conscientemente, tenta realmente desenhar a sua rotina para que você possa, no final do dia, falar, cumpri minha agenda, fiz o que eu tinha que fazer. Então, essa é a minha dica, que a gente não esqueça da disciplina, que eu acho que é importante a gente viver com ela. Maravilhoso. A minha terapeuta sempre fala que disciplina faz bem para a alma. E é essencial para a gente conseguir passar por isso. Quem vai agora? Levanta a mãozinha. Ninguém quer falar? A gente acabou de falar que a gente tem que falar. Tem que trazer mais ideias e tudo mais. Mas também respeitar o silêncio das pessoas, né? Bom, já que vocês estão tímidos, eu vou pegar alguns pontos aqui que eu fui anotando que são interessantes para a gente trazer, né? Sair da cobrança para a orientação, criar rituais. Então, para cada time, conversar com suas pessoas, fazer encontros em grupo para definir as metas e trabalhar essas metas ao longo da semana, mas confiar nas pessoas para que elas façam aquilo que precisa ser feito e entreguem um resultado no final da semana. Mas, ao longo desse processo, criar conversas individuais como orientação e ajuda, e escutando muito a realidade do líder. E ajudando as pessoas a falarem mais, porque não é um hábito nosso. Uma coisa que o Antônio falou que eu achei muito legal, que é a gente tem que mudar completamente a maneira como a gente ensina na frente do computador, porque não dá para passar 16 horas na frente, né? Então, quebrar mais essas rotinas, fazer encontros de 2, 3 horas, fazer intervalos no meio. A gente vai criar novos modelos. Com certeza vão surgir muitas coisas novas aí ao longo desse processo. Fazer o líder ser um mediador dentro desse processo, né? E um mediador empático. Porque não adianta nada eu obrigar as pessoas, ainda mais à distância, né? O que você vai fazer? Que nem televisão, né? Não tá gostando? Desliga! Você simplesmente dá um clique lá e fala assim, meu, dane-se você é maluco, entendeu? Agora que a gente não pode fazer isso mesmo, porque as pessoas simplesmente podem desligar o negócio. Entender que é um momento diferente, que a gente vai precisar de um tempo para se adaptar, assim como o líder que o Ed trouxe demorou 30 dias para se adaptar, provavelmente a gente vai precisar ter essa paciência, essa tolerância aos erros e ouvir mais. E, para fechar com o que a Luciana trouxe, disciplina, né? Faz exercício, acorda de manhã, toma seu café. Cara, eu fiz um vídeo que eu vou separar para vocês aqui também, que é essa coisa de trabalhar de pijama. Tipo, a minha dica, outra dica para finalizar esse negócio é assim, tira o pijama, gente. Tira o pijama, porque se sentar de pijama de manhã e você vai ficar até 10 horas da noite de pijama aqui na frente e não vai tirar o pijama. Quando você vê, você não almoçou, você não jantou, você ficou alucinada na frente do computador e você sai com uma dor de cabeça sinistra da tela, entendeu? Então, a gente ter esses rituais são essenciais. Espero que vocês tenham gostado. O Ed quer contribuir com mais alguma coisinha? Não, já vai cair o tempo mesmo. Então, tá bom. Veremos outros momentos. Na terça-feira que vem estaremos aqui às 11 de novo. E obrigada pela colaboração de vocês e por estarem aqui conosco. Eu espero que a gente passe por esse processo aí mais unidos possível. Tá bom, gente? Namastê. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.